Bom dia a todos e a todas. Voltando aí para a nossa sexta aula, dessa vez nós vamos falar sobre a variação da velocidade. Então vejamos, o que vem ser velocidade? Como já foi mencionado aí anteriormente, que a velocidade é a variação do espaço em função do tempo, ou a relação entre o espaço percorrido, distância percorrida pelo tempo. Então vejamos aí, nessa simulação aí, nós temos o exemplo aí de uma tartaruga, que ela se desloca 10 centímetros a cada 1 segundo. Portanto, a velocidade é de 10 centímetros por segundo. Observa que a gente está utilizando aqui a unidade centímetros por segundo, mas cabe ressaltar aqui a vocês que no sistema internacional a unidade de velocidade é o metro por segundo. Vejamos aqui um outro exemplo de variação de velocidade. No exemplo anterior da tartaruga, a gente observava que a cada 10 centímetros ou a cada variação do tempo de 1 segundo, o deslocamento da tartaruga era de 10 centímetros. Naquele caso ali, existia uma velocidade constante. No caso, observava-se uma velocidade constante. Agora vamos analisar esse momento aqui do atleta jamaicano chamado Usain Bolt, que ele percorre 100 metros numa corrida muito tradicional das Olimpíadas, que é a corrida de 100 metros, e ele fez essa corrida em 9,58 segundos, ou seja, 100 metros em 9,58 segundos. Isso foi em Berlim, no Campeonato Mundial de Berlim, em 2009. Então vejamos aí o que ocorre. Primeiramente, cabe destacar aqui que os atletas todos estão alinhados em um determinado ponto. Então a gente poderia considerar que a velocidade inicial deles nesse momento é 0. Bom, pessoal, como vocês perceberam aí, existe, na verdade, uma variação de velocidade. No entanto, a gente poderia considerar o seguinte: o que vem ser velocidade média? Lembrando que a velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, nós temos aqui, no caso do Usain Bolt, ele percorre 100 metros em um tempo, uma variação de tempo de 9,58 segundos. Aí, claro, qual será o valor da velocidade média? Velocidade média é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, nós temos 100 dividido por 9,58, 100 metros, dividido por 9,58 segundos. Então, vai dar um total de 10,44 metros por segundo. Significa dizer que, em média, ele está percorrendo 10,44 metros a cada 1 segundo. Isso dá um total em quilômetro por hora de 37,58 quilômetros por hora. Vamos ver esse outro momento aqui, onde o mesmo atleta, ele ganha o campeonato, as Olimpíadas de 2012, em Londres. Ele bateu o recorde olímpico da prova dos 100 metros rasos, atingindo a marca de 9,63 segundos. Então vejamos, a princípio velocidade igual a 0, e à medida que eles vão percorrendo, então, à medida que eles vão percorrendo, no caso, se distanciando, claro, essa velocidade ela passa do ponto inicial igual a 0 e ela vai aumentando. Utilizando o gráfico aqui da velocidade do Usain Bolt, aos 6 segundos ele atingiu uma velocidade em torno de 12,3 metros por segundo. A partir daí, ele mantém uma velocidade constante, né? Então vejamos, o que representa essa velocidade máxima atingida ali por ele? A velocidade máxima atingida por ele foi de 12,3 metros por segundo. Isso dá o equivalente a 44,28 km por hora. Então, a velocidade máxima atingida por ele foi de 44,28 km por hora
nos primeiros 6, no caso ele atingiu nos primeiros 6 segundos e ele permaneceu com essa velocidade constante. Então vejamos, o que vem ser a aceleração? Aqui nós temos a simulação, no caso o exemplo aí de um automóvel, que a princípio a velocidade é igual a zero, vamos pensar, está em repouso, no tempo inicial igual a zero, e à medida que ele se desloca, a sua velocidade ela vai aumentando a cada 5 metros por segundo. Então, após 1 segundo, 5 metros por segundo, após 2 segundos, 10 metros por segundo, após 3 segundos, 15 metros por segundo. Então, nós temos que esse automóvel ele está acelerando. O que vem ser a aceleração? É a relação entre a variação da velocidade por unidade de tempo. Então, nesse caso, a velocidade está variando de 5 em 5 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, o que vem ser a aceleração? A aceleração vai ser destacada ou vai ser dada por esta equação aqui, ΔV, variação da velocidade, dividido pela variação do tempo. Onde toda variação, como já foi destacado anteriormente, a variação consiste em velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. No sistema internacional, a unidade de medida da aceleração é o metros por segundo, que ela pode ser trabalhada assim, Lembrando que a aceleração representa a taxa de variação da velocidade por unidade de tempo. A unidade na aceleração pode ser dada em metros por segundo ao quadrado, m/s ao quadrado. Então vejamos aqui, nós temos que a velocidade final é de 15 metros por segundo, a velocidade inicial é zero, o tempo inicial é zero, e, claro, o tempo final é 3 segundos. Fazendo aí o correspondente, V final menos V inicial, nós temos 15 metros por segundo. Enquanto que a variação do tempo, T menos T0, 3 menos 0 vai dar 3. Consequentemente, nós teremos ΔV dividido por ΔT, 15 dividido por 3, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, com relação ao gráfico da velocidade em função do tempo, velocidade versus o tempo. Então, analisando esse mesmo movimento, nós podemos destacar da seguinte forma. Em 1 segundo, a velocidade está aumentando 5 metros por segundo. Após 2 segundos, a velocidade passa a 10 metros por segundo. E após 3 segundos, a velocidade atinge 15 metros por segundo. Então, esse veículo ele está acelerando. Quando ele acelera, essa taxa de velocidade ela vai aumentando, a velocidade vai variando. Então, vejamos. ΔV é igual a ΔV, a aceleração é ΔV sobre ΔT, então 15 dividido por 3 vai dar 5 metros por segundo. Então, nós podemos representar o gráfico da aceleração da seguinte maneira. Lembrando que, nesse caso, para esse tipo de movimento, essa aceleração ela vai ser o tempo todo constante. Então, significa dizer que se eu tiver um gráfico da aceleração em função do tempo, nós teremos a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado, e ela permanece desta forma, uma aceleração constante. Enquanto que o gráfico da velocidade ele vai aumentando, só lembrando que para esse gráfico aqui, quando nós temos um gráfico crescente, significa dizer que a aceleração ela é positiva. Quando o gráfico ele se torna decrescente, ou seja, a velocidade passa de uma velocidade maior para uma velocidade menor, significa dizer que a aceleração será negativa. Então, o gráfico da aceleração em função do tempo é uma função constante. Então, um exemplo aí que está na questão 14, da página 68, do livro de Física, Ciência e Tecnologia. Diz o seguinte: uma bola chega às mãos de um goleiro com uma velocidade de 54 km por hora. Observa que aqui nós temos uma unidade que é o quilômetro por hora. Então, precisa ser transformada em metros por segundo para trabalhar no sistema internacional. Sabendo que o goleiro consegue imobilizar essa bola em 0,5 segundos, determine em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração escalar média da bola. Então, vejamos,
Nós temos aí a velocidade inicial, que é de 54, dividido por 3,6, vai dar 15 metros por segundo. Então, ela chega a 15 metros por segundo. Aí, claro, após uma variação de tempo de 0,5 segundos, o goleiro agarra essa bola, então ele imobiliza, faz com que ela pare nas mãos dele. Quando ela para, significa dizer que a velocidade é igual a zero. Então, nós temos V menos V0 é igual a menos 15. Observa que aqui a variação da velocidade deu negativa, então é menos 15. Então, a aceleração vai ser igual a ΔV dividido por ΔT, que vai dar menos 15 dividido por 0,5. Então, eu tenho uma aceleração média de menos 30 metros por segundo ao quadrado. Como no problema está pedindo o módulo da aceleração escalar média significa dizer que o módulo de um número negativo vai ser um número positivo. Então, a resposta é 30 metros por segundo ao quadrado. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o que vem ser a variação da velocidade. Lembrando que variação da velocidade corresponde à aceleração. A aceleração é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Então, pessoal, até a próxima aula aí.